Olá pessoal, Francis Lopes falando aqui, tá? E eu tô aqui hoje para falar de um assunto que não é música, não é show, não é independência do Brasil nem nada, é para falar de um assunto que viralizou na internet durante esta semana. É aquele caso de um garoto que foi humilhado por alguns outros garotos lá no bairro Canoeiro, na cidade de Grajaú, no estado do Maranhão. Uma cena que repercutiu em todo o Brasil, eu acredito que até fora do Brasil, tá? E é uma coisa que faz a gente refletir sobre algumas coisas. A gente vê tanto xingamento, tanta gente esculhambando os garotos que humilharam o outro que estava trabalhando, que estava vendendo geladinho. Não sei se para eles lá geladinho é picolé, ou é din-din, ou é dita, né? Eu só me lembro que me recordou algumas coisas que na época que eu estudava, né, eu vendia din-din, né, numa caixa de isopor, parecida com aquela daquele garoto, e vendia também chiclete, né? Durante a minha escola, né, no período que eu estudava, eu levava uma caixinha de chiclete. Na hora do recreio, eu ia vender o chiclete. E à noite eu ia vender o picolé também e chiclete. Aliás, din-din e chiclete no ginásio. Mas vamos voltar aqui ao caso dos garotos, né? Muita gente xingando, esculhambando. Fiquei sabendo que depois um dos pais de um dos garotos que humilhou o outro que estava trabalhando, foi até a família do garoto que foi humilhado e pediu desculpas, tal. Mas o que chamou a atenção também, aliás, vamos ver um trechinho aí do que aconteceu. Não vou nem colocar os garotos que humilharam, vou tentar cortar e só para você relembrar. Passei um pouquinho. De graça, amor, não. Oi, te gravando. Aí você Rapada, tá chorando aí. Pega. O cara vai pagar, pô. O cara vai pagar. Pai, Não quer não. O cara chorando aí. Isso aí, mas o que chamou a atenção também, que viralizou na internet, foi a ação da polícia militar, de alguns policiais lá da cidade de Grajaú, que foram até o garoto num gesto muito bonito, prestar solidariedade, dar apoio moral. Do jeito que fizeram o vídeo te sacaneando, a gente tá aqui pra fazer uma coisa boa por ti também, beleza? Ainda tá com a mesma camisa ainda. Deixa isso dali te abalar não. Você teve vergonha de trabalhar não, viu? Que é da vida, né? A gente tropeça, mas a gente levanta e continua a caminhada, viu? Você é um herói, você é um exemplo não só para os teus irmãos aqui, mas para todo mundo aqui, ó. Um jovem trabalhando, um menor de Tem idade quantos anos? trabalhando, do que 14, né? Enquanto muitos com 14. E ainda por cima comprar os geladinhos lá do menino. Acho que compraram todos. E aí os vizinhos ficaram sabendo, fizeram aquela festa, tal, todo mundo junto. E eu acredito que levantou um pouco a autoestima do garoto que foi humilhado, né? Todo mundo aí vai comer o cremosinho agora, beleza? Pega lá os cremosinhos. Pega lá os cremosinhos lá. Cremosinho pra galera também, que nós vamos pagar Pode ir lá. o cremosinho aí. Pode pegar lá. Isso aqui é a mãe dele. Das 17, né? Deu? Lá vem os cremosinhos, lá vem. Melhor ainda. Então zerou. Aqui, ó. Tá aqui com os cremosinhos, né? Vai passar pra galera aí. Um apoio aí que a gente pode dar. O mínimo que a gente pode fazer, nós vamos fazer agora, né? Pega aí, pessoal. Pega aí, que aí é por conta nossa pra nós ajudar a nossa amiga aí. Viu? só um aí, só um. É um pra cada, hein? Não bagunçar. Não vou bagunçar. Pega. Pode pegar aí, pode pegar. É pra pegar tudinho. Só meu. Tá faltando alguém? O teu, Adão. O teu, tu não quer não. Enfim, é um gesto muito bonito. Parabéns para os policiais que foram até o garoto prestar sua solidariedade, ok? E agora nós vamos falar de quem é a culpa, né? Muita gente xinga, Secou. a culpa é dos pais dos garotos Bora aí, galera, que bora, humilharam junta aí, o outro garoto. A culpa é
é da sociedade civil, a culpa é dos políticos, a culpa é de quem manda no Brasil. E você? Você acha de quem é a culpa, né? Porque se você for observar os comentários, a maior parte das pessoas que viram, elas ficam revoltadas, elas ficam chateadas e fazem comentários até xingando os meninos que humilharam o outro garoto, né? E falando que aqui no Brasil só existe gente para defender bandidos, para defender aqueles que não querem nada, né? Que de repente um garoto está trabalhando ali e de repente os outros vêm, humilham, e de repente, se isso for para a justiça, vai aparecer gente para defender os garotos que humilharam o outro. Será que é assim mesmo? Será que é dessa forma? Essa é uma questão para a gente refletir. Será que tem políticos que defendem esses garotos que humilharam o outro? Será que tem políticos que defendem o garoto que foi humilhado? Será que tem grupos que defendem esses garotos que humilharam o outro garoto? Será que tem grupos que defendem o garoto que foi humilhado? Claro, isso a gente não resta dúvida disso, porque a maior parte da população, inclusive lá da região, o pessoal da cidade ficou indignado com a atitude desses garotos, né? E aí vamos chamar agora para reflexão. Por que da gente ter gravado esse vídeo falando nisso? Na realidade tem vários outros temas aí que a gente vai gravar, que a gente vai comentar e pedir a interatividade dos nossos fãs, das pessoas que acompanham a gente. Nós vamos falar aqui sobre o feminicídio, que aumenta cada vez mais no nosso país, o porquê de tanto homem matando mulher. E agora com um detalhe, né? Estão matando as mulheres, matando as namoradas, matando as esposas, matando os filhos e depois se matando, né? Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar também sobre o suicídio, né? Que está aumentando principalmente no nosso estado, na nossa capital Teresina e em grande parte do estado do Piauí. Nós vamos falar da depressão, que está aumentando cada vez mais, até porque esse mês de setembro é considerado mês amarelo em todo o mundo, né? Justamente o mês que as pessoas usam para falar mais, para conscientizar mais as pessoas sobre o suicídio e sobre a depressão, que, consequentemente, em muitos casos, pode chegar ao suicídio, né? E a gente vai falar muito mais aqui no nosso canal, tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram. A gente vai estar sempre comentando e interagindo com vocês a respeito disso, tá? Gente, olha, vocês querem saber quando casos como esse que aconteceu em Grajaú, no estado do Maranhão, vão parar? Vão deixar de existir, deixar de acontecer? Quando a população se voltar mais, quando grande parte da população se voltar mais para a política. É isso mesmo, você pode até me achar cafona, achar que esse assunto não tem nada a ver, mas as coisas só mudam no nosso país se for através da política. O ano que vem é ano de eleição, e olha, vou dizer uma coisa para vocês, não sou candidato a nada não, viu? Estou falando aqui, mas não sou candidato a nada, é simplesmente aquilo que eu acho que é importante, alguém que segue a gente gostando ou não, eu acho que é importante. Eu passei aí 4 anos dentro da política e eu sei como é que isso funciona. E olha, eu acho que isso só vai acabar um dia, quando grande parte, a maioria da população se voltar para a política e passar a votar nos candidatos, mas acreditando que eles vão fazer alguma coisa, não se justificando que está acreditando, mas recebendo alguma coisa para votar. Enquanto as pessoas receberem algo para votar nos seus candidatos, jamais nós vamos mudar o nosso país. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Aquele cara que compra o eleitor para votar nele,
que compra o voto, que faz do eleitor uma mercadoria para votar nele, ele não tem obrigação de fazer algo pela população, não. E olha, e ele não vai fazer. Se você quer saber, ele não vai fazer. Sabe por quê? Porque ele comprou, gente. Ele comprou o eleitor, ele comprou o voto. E se ele comprou, ele não vai ter obrigação. Ele vai ter obrigação de arrumar esquema, de fazer desvio para conseguir o dinheiro que ele gastou. Porque a gente sabe que a maior parte dos candidatos que se elegem, grande parte, eu não sei se é a maior ou a menor parte, mas grande parte das pessoas que se elegem, eles gastam mais, bem mais, 3, 4 vezes mais do que o valor que os salários deles gera em 4 anos. Ok? Então, se o cara comprou, ele tem que trabalhar aqueles anos que ele está lá para tirar o dinheiro que ele gastou. Agora, cabe à população se conscientizar disso e não vender o seu voto. E não vender a sua dignidade. Entendeu? Então, que para o ano que vem agora que a gente possa estar mais atento. Esse ano que passou já foi um ano muito bom. Entendeu? E eu acho que vai melhorar cada ano que vai passar, cada eleição que vai vir, vai melhorar cada vez mais. Então, fica aqui a nossa fala aí de reflexão para que as pessoas possam refletir a respeito disso e, com certeza, a respeito dos garotos, né? Para o garoto que foi humilhado, eu acredito que não vai ficar sequela, até porque ele recebeu um apoio muito grande, mas se não tivesse havido essa manifestação, poderia até chegar à depressão, poderia até chegar a pensar em suicídio, levar a ele se isolar, porque aí já se caracteriza o famoso bullying, que é o que acontece em grande parte das escolas, né? E aos garotos que fizeram isso com o outro garoto, né, que humilharam, cabe aos pais se voltarem mais para os seus filhos, fiscalizarem mais, porque os garotos que fazem atos como esse, com certeza eles não terão um futuro brilhante. Então fica aqui a minha fala a respeito desse caso, tá? E nos aguarde aí, porque a gente vai vir com grandes assuntos aí. Vamos fazer até lives sobre alguns assuntos polêmicos no nosso estado, ok? Grande abraço do amigo Francis Lopes e até o próximo vídeo. Valeu!